Boa tarde a todos, ou boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos de Nosso Lar. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. Domingo, 17 horas no Brasil, Portugal, 20 horas. Para quem não me conhece, já me apresentando, eu me chamo Nelson Tavares, falo aqui da Ilha da Madeira, em Portugal. Normalmente o nome fica aqui embaixo, mas algum problema que eu não faço ideia, estou aqui com a minha convidada, a gente está batendo cabeça aqui um com o outro, o nome sumiu. Então, se sumiu, a gente se apresenta aqui verbalmente, não tem nome para ninguém. É uma alegria estar aqui com vocês. Esse programa de hoje vai ser um programa gravado, tá? Então, não vai ter interação de todos aqui, que a gente gosta muito, sente falta. Essa interação que nós temos, o Nelson, o convidado, Joana de Ângeles e todos nós estamos aqui para aprender com Joana um pouquinho, com o Cristo. Mas é uma alegria, de qualquer forma, estar aqui com vocês, hoje para falar desse tema, que é um tema que eu acredito que toca todos nós. Se não toca, deveria, tá? Que é essa história de família. Tema de hoje, relações familiares. Um pouco de tudo a gente vai falar aqui sobre relações familiares, separamos alguns conteúdos. Joana de Ângeles fala demais sobre família. Aliás, vou já fazer propaganda para vocês. Eu realizei um estudo no ano passado, capítulo pós capítulo, do livro Constelação Familiar. São 30 capítulos, se eu não me engano. Está aí no na playlist no meu YouTube. Então, nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares. Esse livro fala só sobre família. Tio, tia, avô, filho, vizinha, drogadição, sexualidade, tudo e mais um pouco. Joana de Ângeles aborda sobre esse assunto, mas não só nessa obra. Joana de Ângeles fala bastante sobre família em diversas obras, e é um pouco disso que a gente vai falar hoje, abordando alguns temas nos relacionamentos familiares, a importância do mesmo. E agora eu vou apresentar a minha convidada, que quem já nos acompanha já conhece ela. Já esteve conosco no dia de Natal, foi Natal, no dia 24, se eu não me engano, né, Maria? A gente esteve junto no programa Resenha Espírita. O nome do programa foi Noite de Natal. Quem não viu, recomendo ver. Vai lá no meu YouTube também, que tem lá, tá? Tá na playlist Resenha Espírita, que é um programa muito parecido com esse. A gente falou só sobre Natal, recomendo. Convido a todos a assistirem. Então, vou apresentá-la de novo. É a Maria Tereza, nossa amiga, do Rio de Janeiro, que nos fala aqui, divulgador espírita, palestrante, que está aqui de novo, aceitou esse convite para estar compartilhando conosco um pouco desse raciocínio, um pouco de estudo, um pouco de Joana de Ângeles e muito mais. Maria, mais uma vez, seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite, mais uma vez. Nelson, eu que agradeço o pessoal aí de casa pela audiência, apesar de ser um programa gravado, aqueles, né, que quando virem, tiverem alguma dúvida ou algum comentário, eu estou nas redes sociais do Nelson, é só me escrever, né? A gente até hoje comentava mais cedo o quanto que a doutrina é abençoada, porque todos temos a chance de refletir e de aprendermos juntos, né? Não existe hierarquia, então só agradecer mesmo. Eu que agradeço. Essa é a beleza, tá? A gente estava conversando hoje mais cedo, essa é a beleza da doutrina. Aliás, Maria, deixa eu só te perguntar uma coisa, está dando retorno à minha voz, não? Não. Ok, porque às vezes eu escuto um pouco de eco aqui, talvez seja o meu volume, deixa eu até baixar um pouquinho, mas vamos seguindo. Tomara que em casa vocês todos estejam nos ouvindo bem. Mas voltando aqui sobre doutrina espírita, interessante isso, vou compartilhar já com vocês antes de a gente começar. Por quê? Porque nós temos aqui o contributo, por exemplo, de Joana de Ângeles, que nos oferece diversas obras de tamanha profundidade, analisando vários aspectos. E o interessante qual é? Olha aí, constelação familiar. Ó. Essa capa é nova. A minha é a capinha velha, rosinha ainda. E o que é interessante nisso? Estava conversando com a Maria que nós lemos o mesmo capítulo, só que eu enxergo de uma forma, ela enxerga de outra. E essa é a grande graça, porque a partir daí a gente pode trocar, um colaborar com o outro. Talvez eu vi uma coisa que ela não viu, talvez ela viu uma coisa que eu não vi. E assim a gente vai discutindo, acrescentando, criando através do raciocínio lógico esse encontro
A busca da doutrina espírita é o raciocínio, é a fé raciocinada. Não é acreditar porque lá o palestrante falou, o padre, o bispo, o pastor, e aí eu tenho que engolir a seco. Não, peraí, que história é essa? Vamos questionar. Vamos questionar Joana de Ângeles, vamos questionar Jesus, sim. Não é pecado não, tá, gente? Não é pecado não, tem que fazer sentido exatamente para nós fortalecermos o nosso laço com o alto, com Jesus, por exemplo. Então, questione Jesus, questione Deus, questione a tudo e a todos. Não precisa concordar. Automaticamente, nós vamos buscando e, consequentemente, encontrando o nosso caminho, aquilo que nos responde os nossos anseios, as nossas dúvidas, as nossas questões. Dito isso, vamos começar? Porque senão a equipe vai começar a virar palestra, né? Uhum. A oração, que é sempre muito importante, então eu vou começar aqui, a gente se conectando com o alto, convido a todos, quem se sentir à vontade, a fecharem os olhos comigo. Inicialmente, agradecemos a Deus Pai, por essa vida, por essa encarnação, por todas as benesses que recebemos na nossa vida, aquelas que podemos enxergar e mesmo aquelas que ainda não entendemos muito bem, mas confiamos em Ti, Pai, e agradecemos por todo o amor e por toda a oportunidade que nos é dada. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, nosso companheiro que está sempre ao nosso lado, iluminando a nossa caminhada, nos mostrando a direção do amor, a direção da felicidade. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, amigos de nosso lar, que nos envolvem nesse momento, que possamos aqui buscar aprender com Joana de Ângeles um pouco mais, com os ensinamentos do Cristo sempre, nos guiando, nos orientando para esse bem maior, para esse amor, que ainda pouco compreendemos, mas estamos aqui de braços abertos, como aprendizes, buscando aprender um pouco mais. Dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais esse programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Muito bem, oração feita, elevamos o pensamento, elevamos a vibração, e eu já vou passar a bola para a nossa convidada, para a Maria Tereza, essa história de relações familiares. Maria Tereza, a bola é sua, pode dar o pontapé inicial. Na verdade, contando um pouco de como a gente chegou nesse tema, eu comentei com o Nelson que havia encomendado esse livro e tal, e a gente já tinha tentado encaixar o bate-papo com Joana, né? E aí eu falei, a gente pode comentar desse livro. E confesso que, num primeiro momento, eu até entendi, pensei que esse livro fosse falar dessa ferramenta, hoje, ferramenta psicológica, terapêutica, tão difundida, que são as constelações familiares, mas não. Na verdade, a proposta de Joana vai muito além disso, né? E não atinge a quem é simpatizante ou não, a quem concorda ou não. Ela nos coloca a questão da família, da importância da família nessa sociedade, né? Na sociedade em que a gente vive. E na primeira página desse livro, Joana traz a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, aonde diz mais ou menos assim: para a sociedade, qual seria o efeito do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um aumento, né, uma exacerbação do egoísmo. E a gente sabe que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas da humanidade. É isso que a gente tenta diariamente vencer, né? Vencermos a nós mesmos. Essa é a salvação que a gente busca enquanto cristãos. E para começar a falar sobre família, eu trago uma reflexão, uma passagem que está no livro do Êxodo, na Bíblia, aonde Deus fala, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, para que te prolongue os dias na terra que Yahvé teu Deus te dá. Esse é um dos mandamentos contidos também no decálogo de Moisés por Deus no Monte Sinai.
E quando a gente vê, né, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o que isso quer dizer? Qual é a maneira que eu tenho de fazer isso? É um pouco nessa abordagem, né, porque até hoje comentava o Nelson, como ele já adiantou, que eu vim, né, para o lugar que eu estou, ouvindo ele falar sobre o capítulo de filhos, e ele falava justamente isso, da importância, né, e Joana, nesse capítulo, menciona que os filhos de hoje, né, são os genitores de amanhã, né, na sucessão, no preparo para as reencarnações vindouras, né? Seja nessa vida, seja nas outras vidas, tudo é um preparo, tudo é uma aprendizagem. E no Livro dos Espíritos, né, o que a gente aprende? Que na fila de espíritos que tem para reencarnar, quem escolhe a ordem de quem vai primeiro ou não? É Deus. Então, a gente já sabe que quem veio primeiro foi determinado por Deus. Ou seja, respeitar os antepassados, respeitar essa linhagem, respeitar a ordem familiar, é respeitar a vontade de Deus. Na epístola de Paulo a Timóteo, ele fala algo como: dou graças a Deus que desde meus antepassados sirvo com consciência pura. Ou seja, ele coloca, né, ele menciona os antepassados dele, e é assim que a gente deve fazer também. E o Nelson comenta nesse vídeo algo que é até uma reflexão que eu trago mais aqui nas minhas notações, da questão do comportamento dos pais, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim: mas meu pai é alcoólatra, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, meus pais nunca me deram nada. Aí até o Nelson no vídeo menciona assim: eu sou fruto de uma noite de verão, de um amor de carnaval. Mas a gente encarnou como? Só chegou aqui porque eles nos deram a vida. A gente só esteve no útero materno porque duas pessoas, mesmo que naquele momentinho ali, tiveram que se amar ou tiveram que, do ponto de vista carnal, se encontrar, né? E mesmo hoje a gente tem que trazer a realidade do mundo, né? Mesmo no caso dos bebês que são gerados de duas mães, de dois pais, só foi possível por isso, porque eles também devem ser incluídos na ordem de progenitores. Nesse domingo, meu noivo católico me questionava como que o Espiritismo vê a questão da virgindade de Maria, né? Porque para a igreja o Jesus é filho do Espírito Santo, e o José seria um pai adotivo. E eu falei: não, olha, a questão do espírito, a pensamento espírita é que Jesus, sendo o verbo que se fez carne e respeitando as leis naturais de Deus, veio da mesma maneira que nós. Poderia ter um espermatozoide se materializado no útero de Maria? Sim, para a providência divina tudo é possível. Mas o que importa é as consequências morais dessas relações. O próprio Kardec fala isso no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não quer se ater aos milagres ou falar da infância de Jesus ou da adolescência, e sim das relações, dos ensinamentos morais que o Cristo nos traz. E falando um pouco, né, porque todos nós temos histórias de família, né? E aí eu assisti ano passado uma história do Haroldo Dutra mencionando uma mãe analfabeta que foi empregada de uma família de bancários e que ela teve um bebê, filho de um dos filhos desse casal que ela trabalhava na família, muito rico, e que essa criança, que a família não olhou assim com muitos bons olhos, e que essa funcionária foi viver com esse filho e
trabalhando em outras casas e que da infância até os 6 anos essa criança morou com mais de 6 famílias. Essa é a história dele mesmo. Que ele hoje olha para esse passado, para o pai, para a mãe, para o pai que no primeiro momento não entendeu e não assumiu o papel esperado, com gratidão. E o que a Joana traz nesse livro, né, de constelação familiar? Vou trazer mais uma vez aqui. Que o ser humano, ele é constituído, eu estou ainda lendo o livro, mas quais são as reflexões que eu trago até então, né, que eu acho que é possivelmente as mesmas que o Nelson perceba, é que o ser humano é estruturado para constituir família, né, e Joana menciona, né, que nós somos seres gregários nesse sentido, até a espécie animal, ela busca se juntar e pertencer a algum grupo. E Joana traz muito atual, né, o ponto de vista de que, muitas das vezes, quando a família falta, os espíritos, né, os descendentes, eles buscam suas tribos, né, e é por isso que muitas das vezes vão por caminhos tortuosos. E o que ela menciona a todo tempo é que, para nós que acreditamos em outras vidas, né, que estamos aqui como sendo mais um momento, né, sendo mais uma experiência, sendo, o Nelson fala, né, um novo livro que estamos escrevendo, o grupamento familiar não é obra do acaso. Ele faz parte de uma programação. E ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, né, que a gente programa exatamente tudo, obviamente não é assim, né? A única fatalidade que o Espiritismo traz para a gente é a reencarnação e a morte, né? A vida depois da vida. A gente morre e sabe que em algum momento, nesse estágio que estamos, vamos reencarnar de novo. Então, assim, eu não posso dizer que fatalmente eu estou nessa vida sendo, né, Maria Tereza, ele sendo Nelson, não. Num planejamento reencarnatório, os espíritos que têm, obviamente, quando o espírito não tem entendimento para tal, entra o mentor, né? Entra os superiores e a sabedoria divina arquitetando isso. Mas quando nós estamos mais evoluídos e a Terra já é um estágio de caminho para, né, para a evolução, nós temos a participação nas questões mais importantes a ideia é que se tem a participação nas questões mais importantes desse planejamento reencarnatório, bem como onde eu vou reencarnar, né, as enfermidades que eu possa vir a ter, né, se eu vou ser homem ou mulher, se vou fazer parte de ter filhos ou não, né? Agora, essas questões, qual carro eu vou ter, sei lá, a cor do cabelo, isso não é importante, né? E quando Joana fala de constelação familiar, é no sentido que a família permanece como educandário. É nela que começamos a aprender a amar. É nela que começamos a aprender a educar o espírito. Jesus fala, né? Primeiro reconcilia-te com teu inimigo, depois vem até aqui ao altar para deixar a tua oferta. E muitas das vezes, essa reconciliação com o inimigo vem dentro da própria família, né? Eu acho engraçado que ontem eu vi um meme, que um Instagram de humor espírita. E aí ele falava assim, quando eu sou espírita, quando eu falo que sou espírita para as pessoas, aí colocava assim, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, por quê? O que ele foi meu na vida passada? Eu sonhei com isso, isso e isso. O que eu tenho que fazer? Qual é o significado disso? Eu quero ter notícia da minha avó que já morreu, não sei. E as pessoas confundem.
né? E não é essa fantasia. A realidade espiritual que o Espiritismo traz faz parte da natureza desde muito tempo. Eu sempre lembro da questão de que Jesus nasceu e morreu judeu. E as religiões orientais, elas já têm essa crença de alma, de espírito, muito antes. Os gregos, né? Então, assim, o espiritismo, a reencarnação não é invenção do espiritismo e tampouco é uma novidade. E como é que a família é essa oficina permanente? No sentido de que a gente tem, não a família que a gente gostaria de ter, e sim o melhor grupo que atende às nossas necessidades de evolução. Joana coloca muito isso no livro, né? O grupo que vai melhor me exercitar para esse caminho. E na Bíblia, a gente vê, né, a gente tem algumas informações, sim, da parentela de Jesus. Né? Quando Jesus... a gente sabe até, a gente vê nos evangelhos de Lucas e Mateus, né, de como Maria concebe Jesus e que ela foi recebida pela sua prima Isabel, mãe de João Batista, né? E que quando Maria visita Isabel, ela fala a tão famosa frase: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E Isabel exclama, de onde eu mereço isso, que veio me visitar a mãe do meu Senhor. Então, quando a gente para e pensa no nascimento de Jesus Cristo, né, a gente ouve a questão, e aí eu não vou entrar de se isso é parábola ou se isso se deu dessa forma, quando a gente ouve da anunciação que o anjo faz a Maria e ela, então, replica ao anjo, olha, eis aqui a serva do Senhor. Na Bíblia também se fala de que quando José tem com Maria, vai ter com Maria, vê Maria pessoalmente, ela já está grávida de 6 meses, e ele também recebe o aviso do anjo do Senhor, porque ele pensa, José, né, a Bíblia traz a humanidade das pessoas o tempo todo, e eu pego essa parábola, essa passagem justamente para isso, porque ele pensa, né, naquela época, o homem era o único capaz de repudiar a mulher, né? Mesmo a mulher em adultério precisava da palavra do homem para repudiá-la. E José, no primeiro momento que vê Maria grávida, sem, né? Isso eu estou falando do ponto de vista do que conta a Bíblia, né? Vendo Maria grávida, ele, como assim, né? Até que a Bíblia conta que o visita um anjo do Senhor e ele fala, José, não temas, porque Maria, tua mulher, está esperando um filho que é gerado pelo Espírito Santo e vocês o chamarão de Jesus, que significa que vocês o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco, porque ele salvará toda a humanidade, salvará o povo dos seus pecados. E aí, num outro capítulo, a gente também vê aquela passagem, né, que estando Jesus indo pregar junto aos apóstolos, um deles se vira e fala, estão te esperando aí, tua mãe e teus irmãos. E ele falou, quem são minha mãe e meus irmãos? No sentido de que amplia toda a humanidade como sendo família, né? Irmaniza todo mundo. E aí a gente vê que tem essa questão também, a importância dos laços familiares se dá desde sempre. O Evangelho de Mateus, inclusive, começa com a genealogia de Jesus, para a gente ver que os laços, né, a parentela, é parte
da humanidade. A própria Gênesis, hoje a gente falava, né, da história de Adão e Eva, de Caim e Abel. E o que a gente vê? Que essa questão do honrar o vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de amor ao próximo e de caridade. Só que esse termo, como se coloca no Evangelho segundo Kardec, adiciona mais um deles, que é o da piedade filial. E aí a gente pensa, né, o que é honrar o nosso pai e a nossa mãe? Aí o Evangelho é taxativo, coloca assisti-los nas necessidades, proporcionar-lhes repouso nas velhices, cercá-los de cuidados, como assim o fizeram na infância, dar mais do que o necessário. Aí entra novamente as nossas mazelas. Muita gente vai falar assim, mas eu não tive nada disso, como é que eu ainda tenho que fazer isso? E aí o Evangelho coloca, Kardec, em suas palavras, coloca, certos pais, de fato, descuidam desse papel, mas aí compete a Deus julgá-los e puni-los, não aos seus filhos. Então, o que eu acho, né, que a gente tem que tentar pensar do ponto de vista de caminhada de fé e de sociedade, né, porque a religião é um dos pilares. Nós somos formados por vários pilares, né? O pilar religioso, o pilar social, o pilar afetivo, né? O pilar de trabalho, e o religioso é um. Só que o religioso, muitas das vezes, é o que sustenta todos os outros, porque nos dá uma visão ampla e nos baliza para a gente tentar manter-se de pé em todos os outros, né? Eu fico pensando que muitas pessoas que não acreditam em Deus, penso que é por alguma frustração ou por uma necessidade ainda de ter provas, né? Muitos ateus, né, que se dizem ateus, são científicos e são homens inteligentíssimos porque ainda não se pode provar. Uma vez eu ouvi uma palestra que num centro se falava assim, o que é a fé? A fé é a certeza na incerteza. E se conta, né, porque também tem uma passagem de Marcos, que se fala assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas, de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs também? E se fala muito. E aí entra se Jesus teve irmãos e se não teve. Há um evangelho apócrifo de Tiago, onde se fala que José era um homem mais velho e quando recebeu Maria, que era uma jovem órfã criada por sacerdotes, ele já tinha 6 filhos. O que a gente... E que Jesus não era muito bem compreendido por seus irmãos. O que eu quero dizer? É que desde que o mundo é mundo, as relações familiares, elas existem e são complicadas. Né? Não é sempre, não é a todo momento que eu vou olhar de forma cristalina para a minha família. Não tem como, né? E nesse sentido de quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos, que foi a pergunta que eu falei que Jesus faz, né? E ele menciona de seguinte maneira, eis aqui minha mãe e meus irmãos, né? Se dirigindo na Assembleia, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o que Jesus estava fazendo aqui? Negando a família dele? Não. Mas estou colocando toda a criatura humana sob a mesma posição de todos somos irmãos, filhos de um mesmo pai, fomos criados simples e ignorantes, e com as leis de Deus incutidas em nossa consciência, né? E o que o Espiritismo traz para a gente? Que nós estamos, nós não somos. Hoje eu estou até aqui na casa da minha irmã,
hoje eu estou irmã da Mariana, né? Hoje eu estou filha do meu pai e da minha mãe. Hoje o Nelson está casado com a Maristela, né? Então, assim, nós estamos, nós não somos. E o Evangelho traz para a gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente as duas espécies de família, a parentela corporal e a parentela espiritual, né? As famílias, pelos laços espirituais, elas se fortalecem, se purificam e se perpetuam no mundo dos espíritos, né? Através das migrações das almas, das várias existências. As segundas, que são as parentelas corporais, elas são frágeis como a matéria e muitas das vezes se dissolvem já na existência atual. Quantos de nós temos, né? Esse ano, a primeira palestra que eu fiz foi sobre foi um item do capítulo Sede Perfeitos, o item 9, e que se falava de superiores e inferiores, né? E eu trouxe a história de Jó. E Jó, todo mundo conhece, né? Essa parábola que se fala de paciência de Jó, porque Jó sofreu todos os reveses, perdeu sua família, foi abandonado por sua mulher, perdeu a sua casa, e ele se manteve fiel a Deus, né? Crente em Deus. E todo mundo fala de paciência de Jó justamente por isso, porque ele se manteve tão firme em sua posição que os conta que o Senhor restituiu-lhe tudo que ele havia perdido. Mas aí, e nessa passagem, eu falava justamente de que muitas das vezes a gente confunde, né? Quantas famílias são desfeitas por conta de herança, por conta de dinheiro. E uma vez conversando com uma psicóloga, ela falou uma coisa muito interessante. Olha, a herança, você herdar ou não herdar alguma coisa, engloba também tudo o que vem daquele bem, daquele dinheiro, as energias, né? As sensações, a maneira que aquilo foi adquirido. Às vezes a gente está brigando por uma coisa que só vai trazer desgraça. E também nos é colocado que aqui somos agentes depositários, que da mesma maneira que Deus dá, ele toma, né? E, obviamente, a gente pode entrar aqui e explorar a questão de não se pode servir a Deus e a mamão. Ninguém aqui está endemonizando o dinheiro, não. Mas é entender que, da mesma maneira que a gente tem, a gente pode não ter de uma hora para outra, de uma existência para outra, né? Isso explica, inclusive, as diferenças. Por que há pessoas que, numa existência, têm tanto, vivem na opulência, e nessa outros têm tão pouco? Né? Só a reencarnação explica isso. E eu costumo dizer que foi até a ideia que surgiu muito desse ponto de laços familiares, é que esse honrar o vosso pai e a vossa mãe cai para nós, desde muito cedo, como se a gente tivesse que aceitar absolutamente tudo que vem de pai e mãe, porque a igreja, não quero falar igreja, mas o cristianismo tradicional, né, não o cristianismo primitivo, tende a santificar pai e mãe, esquecendo-se que ali mora um homem e uma mulher, acima de qualquer coisa, que trazem suas dificuldades, que trazem os seus sentimentos. O Nelson, até nesse capítulo, falava da questão, né, de traição e das tentações. Os pais também passam por isso, né? Antes de tudo, há ali um matrimônio, há uma relação de homem e de mulher, há uma relação de, muitas das vezes,
a Joana traz isso nesse livro, os homens e as mulheres se tornam pais sem antes terem deixado maiormente de serem filhos. Fazem isso, o fazem de forma prematura. Então, o que cabe a gente fazer nesse processo? O que foi até o que eu falei com o Nelson. Se conhecer, se autoconhecer. E eu não me lembro em qual literatura eu li isso, mas o autoconhecimento é um processo, falava nessa literatura espírita, falava que o autoconhecimento é um processo profundo, onde a gente busca a nossa essência interior, né? É aquele caminho que a gente percorre até entender que nós somos espíritos imortais, criados por Deus para o bem, para a felicidade, para a perfeição, até nos tornarmos seres puros e bons. E a maneira de se fazer isso? São várias. O Nelson é muito mais indicado que eu para falar disso, né? Como psicólogo. Um ganho que eu acho que teve a pandemia, além de nos ter colocado todos no mesmo patamar, porque uma vez que você adquiria o vírus, né, era infectado, você não sabia como ele ia se comportar no seu corpo, independente do dinheiro que você tivesse. O Nelson até deve ter vivido a questão da morte, eu acho que do presidente do Santander, né, que a filha saiu à imprensa falando que ele morreu, apesar de todo o dinheiro, ele morreu sem ar, sozinho, num quarto de hospital. Acho que foi isso, né, Nelson? Foi na Espanha, foi bem, repercutiu bastante. Pois é. E a gente começou a falar de saúde mental de forma mais incisiva, porque se teve um benefício que eu vejo foi esse, porque hoje, por exemplo, a minha psicóloga é de Madrid, né, que é onde eu morava na época, e graças às benesses que a pandemia trouxe, ela encurtou as distâncias, porque foi possível as pessoas colocarem isso que a gente está fazendo aqui de forma natural. E como foi a única saída, o único recurso, as pessoas começaram a procurar terapia, consultas psiquiátricas, meditação, como forma de autoconhecimento, porque a gente não pôde escapar daquele encontro que a gente muitas das vezes evita, que é falar, que é estar conosco mesmos. Nesse vídeo, o Nelson falava de que muitos casais às vezes passam por momentos que já se separaram há muito tempo do ponto de vista sentimental e afetivo, e que ficam, se sentam à mesa e cada um fica no telefone falando e tentando fingir. E a pandemia nos trouxe para esse lugar, não, volta aqui, você vai ter que conviver com o teu parceiro e com a tua parceira, você vai ter que se encarregar do teu filho, do teu pai, da tua mãe, e nos obrigou a olhar para esse autoconhecimento que é tão falado e muitas das vezes deixado de lado. Hoje eu imagino que o Nelson aí em Portugal tenha muitos pacientes online, né? Uhum. Na verdade, só online. Hoje que eu estou aqui vivendo na Ilha da Madeira, eu atendo Brasil, já atendi Canadá, atendo Portugal continental, tenho paciente, atendo a Itália e já atendi Zurique também, Suíça. Acaba que a gente está conectado com o mundo, né, através da internet, que abriu esse campo não só para os atendimentos, como também para a doutrina espírita, que difundiu nessa esfera online de maneira, para mim, excelente, que eu consigo estar aqui conectado, como, por exemplo, esse programa que a gente tem hoje, né, que a base do programa do canal Amigos do Nosso Lar é no Rio Grande do Sul, a Débora que comanda, e nos fez esse convite, a gente consegue estar aqui, está a Maria aí no Rio de Janeiro, eu estou na Ilha da Madeira, o canal é do Rio Grande do Sul, e tem gente do Brasil e do mundo inteiro conectado, graças à pandemia. Verdade seja dita. É verdade. Não, e você falou, hoje eu comentava com você, foi depois da pandemia também que eu voltei para o Brasil
e me colocaram em contato com o pessoal da Guatemala, do México, para a gente começar a trabalhar as obras de Joana e do Divaldo, né, as obras do Divaldo, mas principalmente de Joana, na língua hispânica. E, assim, a gente olha para a coisa ruim, mas também tiveram as coisas boas, né? E nesse caminho de autoconhecimento, que isso aí já do ponto de vista pessoal, né? Até comentei antes ao Nelson que ia compartilhar essa experiência. Eu já fiz de tudo, eu brinco que eu não sou psicóloga, mas como doida, eu já tendo 9 psicólogos, eu tenho carta branca para falar algumas coisas. E a última terapia, eu já fiz terapia com psicólogos espíritas, mas eu brinco que eu não desisto da minha saúde mental, é uma coisa que eu luto até o fim. E numa dessas orientada por um grande amigo e psicólogo espírita, ele falou, olha, tenta, hoje existem muitas coisas, existem muitas ferramentas, tenta uma psicologia, um tipo de psicologia chamada psicologia Gestalt, né, que trabalha principalmente o aqui e agora, e nessa caminhada eu entrei em contato com um programa chamado Programa SAT, que é Seekers After Truth, que em português são os buscadores da verdade, e eu fiz um workshop ano passado que traz o que para a gente? O Eneagrama das personalidades, né? E por que eu achei muito interessante? E isso, olha, isso abrange um conhecimento vastíssimo. E até falava com o Nelson, as pessoas têm liberdade para saber se gostam ou não. Isso é uma opinião meramente pessoal e que não tem a ver com o espiritismo. Estou só compartilhando um caminho e uma experiência do ponto de vista de autoconhecimento. E é engraçado que pode ser em qualquer nacionalidade e qualquer tempo e espaço, as pessoas tendem a olhar para si no momento de dor, no momento de... a gente fala que as pessoas chegam no espiritismo maiormente pela dor do que pelo amor. Mas, assim, eu acho que é para muitas coisas no estágio de mundo que nós estamos, né? E o que é esse programa SAT? Ele foi criado por um médico psiquiatra chileno chamado Cláudio Naranjo, e o Naranjo era psiquiatra no Chile e professor numa universidade da Califórnia, e ele era pai de um único filho. E numa dessas idas dele para a universidade, era um cara que trabalhava muito, o filho dele sofre um acidente e morre, um acidente automobilístico. Ele estava nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele não consegue voltar para o enterro do filho, isso por volta de 1969, algo assim, 1970 e pouco. E ele, com essa dor profunda, ele procura um retiro no deserto de Arica, no Chile, uma imersão espiritual, onde ele entra em contato com os ensinamentos de Gurdjieff, que eu acho que é uma espécie de um alemão, de um psicólogo alemão, agora eu não saberia dizer, mas fato é que ele opta por deixar a psiquiatria e se aprofundar nessa questão dos eneagramas das personalidades. Porque o que quer dizer a palavra persona? Persona quer dizer justamente máscara. E o que esse desenvolvimento teórico que o Cláudio Naranjo traz para a gente? A ideia de que todos nós
fomos expulsos do paraíso, né? Com o pecado original que começa com Adão e Eva, nós fomos expulsos do Éden, né? Essa ideia de pecado original veio pela igreja, né, com Agostinho de Hipona, que é conhecido como Santo Agostinho, mais ou menos por volta do ano 476, e aí ele diz que que a partir da história de Adão e Eva, né, que pecaram, toda a humanidade veio pecando com eles, né? E aí, expulsos do paraíso, caímos aqui na Terra e fomos colocando as máscaras de personalidade. E nesse eneagrama, ou seja, que são uma estrela de 9 pontos, ele aborda algumas personalidades, né? Ele aborda 9 personalidades. Então, ele traz o eneatipo da ira, que é uma pessoa, né, uma pessoa irascível, traz uma ira que ela não é mostrada. Ela não se mostra por conta da conduta moral. A pessoa costuma ter uma autonomia muito grande, ser dona da verdade, mas veste essa máscara para poder viver em sociedade. Uma segunda personalidade que ele traz é a questão do orgulho, que seria uma pessoa que tem uma falsa abundância. A pessoa orgulhosa tem um caráter mais simpático de ir pelo mundo dando e dando, mas dá esperando receber algo em troca. Dá numa tentativa de manipular o outro, é uma criatura que é dependente do amor, né? Dá algo porque quer algo. Num terceiro eneatipo, ele coloca a vaidade. São pessoas que se movem na vida para serem vistas, fazem e fazem para serem vistos, têm a necessidade de serem admirados, de serem reconhecidos. No quarto ponto, ele coloca a inveja, que são as pessoas falsamente carentes, que usam de um sofrimento manipulativo. Existir é igual a sofrer. O passado é sempre melhor que o presente. O que eu tenho, o que eu tive, é sempre melhor do que eu tenho agora. É um caráter mais pessimista. Num quinto eneatipo, ele coloca a avareza, que não é uma avareza material, é uma avareza de sentimento. O caráter da pessoa avarenta tem uma dificuldade muito grande de se relacionar, de manter vínculo, de se mostrar, né, de mostrar o sentimento. Num sexto ponto, ele traz o medo, que é o medo da relação, o medo de se relacionar com o outro. Uma pessoa tímida, desconfiada, que busca proteção. Num sétimo eneatipo, ele traz a gula, mas não é uma gula de alimento, né? Não é a gula que é trazida no pecado capital, né, de comer muito. É uma fixação da oralidade. Ele, até em espanhol, esse nome é substituído por charlatán, ou seja, charla, uma pessoa que fala muito para convencer o outro, é um caráter mercantil, um caráter mais narcisista. No oitavo ponto, ele traz a luxúria, que é o caráter da pessoa mais prepotente e arrogante e vingativa. E no 9, ele traz a preguiça, que é uma preguiça espiritual. Eu fujo de olhar para mim, porque é mais fácil eu lidar com o outro, é mais fácil eu lidar com a dor do outro. E por que eu estou falando isso tudo? Porque essa é mais uma das ferramentas que a gente tem, esses conhecimentos nos ajudam a colocar o nosso ego a nosso próprio serviço, para que eu possa trabalhar, para que eu possa progredir, para que eu possa melhorar, porque eu já sei, conforme já falamos, que o orgulho e o egoísmo são as chagas da sociedade. E, obviamente, eu pincelei aqui, isso eu falei, para cada um deles existe um livro dessa grossura. Eu pincelei ideias no sentido de que quando primeiro que o contato, muitas vezes, com as dores dos outros, nos fazem ver que a gente não está sozinho, que às vezes a gente acha, nossa, mas como é que eu estou pensando nisso? Nossa, mas eu devo ser muito maluca. Até nesse vídeo de filhos, você fala assim, olha, gente, eu vou falar um negócio aqui, mas, pelo amor de Deus, né, não é para pensar nisso.
Tem gente que, num momento de raiva, pensa em matar a outra pessoa. Mas eu devo ser uma pessoa muito ruim. Mas a gente passa por isso. E tá tudo bem. É você começar a entender o porquê disso. E por que eu citei o Cláudio Naranjo? O Cláudio Naranjo, ele se colocou como grande desenvolvedor desse mecanismo. E agora, mais recentemente, a gente trouxe também um tema que eu e o Nelson falamos até ontem, que é um tema mais polêmico, do ponto de vista de conduta, porque muitas pessoas colocam isso à mercê, como se fosse a solução de muitas coisas, que é a questão das constelações familiares, né? Que é uma ferramenta terapêutica, não tem nada a ver com o espiritismo. Psicólogos usam e gostam, outros psicólogos não gostam, são terminantemente contra. E esse alemão, chamado Bert Hellinger, introduziu e criou essa ferramenta por meio de observação. Ele era um monge, né, um frei, melhor dizendo, da igreja, que é enviado em missão para a África, e a partir da observância de como aqueles grupos se comportavam, e repetiam padrões e repetiam papéis que não eram os seus, ele cria essa ferramenta na tentativa de olhar para as relações sistêmicas, para as relações familiares, e muitas das vezes olhar para os nossos traumas, para as nossas dores, que a gente não quer ver. E você vendo ali uma encenação, você mais uma vez, é obrigado a lidar com aquilo. Tem gente que está preparado, tem gente que não está. As consequências são variadas. Mas mais do que isso, o que ele traz para a gente como psicoterapeuta? A questão das ordens do amor, né? E ele coloca no livro dele, chamado As Ordens do Amor, e a Joana também fala disso nesse livro, de que nós devemos aceitar os nossos pais como são, que eles agem de acordo com o mais profundo da sua humanidade. E ele fala que a primeira das ordens do amor entre os pais e os filhos é que os filhos tomem a vida da maneira que lhes foi dada. Para que eu tenha amor, para que eu tenha sucesso no amor, eu primeiro tenho, até a Joana fala isso, eu primeiro tenho que aceitar os meus pais como são, amar os meus pais como são, com as limitações que são inerentes a isso, com o enredo de sofrimento que muitas famílias trazem, de má sorte, né? E, obviamente, essa aceitação, ela não está pronta. Essa aceitação expressa a nossa prontidão de tentar caminhar e, conforme eu falei, saber que num pai e numa mãe existe um homem e uma mulher, existe um filho e uma filha, existe um neto e uma neta. É mais na questão de aceitar a vida como ela é. Eu posso... E ele fala uma coisa bonita que é assim, quando aceitamos os nossos pais como são, reconhecemos o mistério da vida e submetemos-nos a ele, que é o que eu falei lá no começo, submetermos à vontade de Deus. Porque, de alguma maneira, reencarnamos nesse grupo por obra da vontade dele. Não é obra do acaso, é providência divina. Né? A gente passa a olhar tudo como providencial. É óbvio que muitas das vezes eu penso assim, eu queria tanto que meu pai fosse igual ao pai de fulano, eu queria tanto que minha mãe fosse igual à mãe de fulana. Que ilusão! Como se fosse possível a gente ter pai diferente. E aí eu vou para outro ponto, que é a fala da nossa criança interior. O Alberto Belém,
ele tem um livro, já é antigo, eu já li esse livro há muito tempo, que ele fala o livro fala, cuidando da sua criança interior. E o que traz, né? O que eu penso disso? Todos nós adultos carregamos uma criança interior que em algum momento da vida se sentiu ferida, se sentiu abandonada, se sentiu preterida pelo que os pais fizeram. Muitos passam pela experiência de não terem um convívio deles, de serem abandonados, e aí pode ser porque o pai foi embora ou porque o pai morreu, né? Ou não quiseram estar com os seus filhos. E é aí que mora a proposta de reconciliação, que a doutrina também traz para a gente. De nos reconciliarmos com a nossa própria história, de aceitar e sermos gratos, porque ainda assim eles permitiram que tivéssemos a chance de reencarnar, fazendo com que a nossa vida seguisse adiante. Não abortaram, como a Joana coloca aqui, do ponto de vista do aborto, né? Da problemática do aborto. É de nos nutrir minimamente por essa decisão do nosso pai ou da nossa mãe amorosa de seguir com a nossa existência. E o que eu penso? E você falou isso e Joana fala isso. Que muitas das vezes, quando a gente passa, né, tem histórias muito pesadas de pais que abusam de seus filhos, pais violentos, né, de pais que extorquem, que maltratam, que nós olhemos para esses pais, para esses genitores, como sendo muito mais enfermos do que maus, muito mais doentes do que perversos. Algumas pessoas temem que, se aceitarem os seus pais como são, devem também aceitar o lado mal deles. O Bert Hellinger coloca isso. E agem como se a gente pudesse escolher somente a parte da vida que a gente quer. Aceitar a totalidade da vida é aceitar os pais como são e a plenitude dos dois lados. E ele fala uma coisa interessante, somente quando nós também gostamos dos nossos pais como são, é que gostaremos de nós e dos outros. Olha que forte. E eu sempre falo, sabe, Nelson, que nesse caminho de tentativa de entender, e a Joana fala assim, muitas das vezes as mães e os pais projetam nos seus filhos papéis que seriam seus ou escolhas que seriam suas. E hoje, mais madura, eu penso que a melhor maneira de honrarmos pai e mãe é sermos felizes, é escrevermos nossa própria história, é olhar para trás, é agradecer a oportunidade, é garantir tudo aquilo que pudermos, mas entendermos que nós não podemos nos despedaçar para manter o outro inteiro. Né? Porque você só ajuda alguém quando você está em plenitude, assim, majoritariamente bem, né? Então, eu penso que a gente agradecer aos pais e olhar para os pais dessa forma, não com aqueles olhos que achavam que eles eram imaculados, intocáveis, santos, mas com as suas imperfeições perfeitas, que nos acolheram, nos deram vida. Muitos nos acolheram num lar, e eu imagino que você tenha tido um lar, eu também, né, pelas oportunidades que vemos ter aqui, enquanto muitos não têm, né? Mas pensar que essa encarnação a gente pode olhar desse ponto de vista de aprendizado mesmo. E eu penso que quando Jesus, na cruz, né, estava vendo sua mãe e o discípulo, a quem ele mais amava, o discípulo João, ele fala a seguinte frase: mulher, eis aqui o teu filho, e se vira ao discípulo e diz: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, Maria
e João seguem a vida, né? Em Éfeso. Eu penso que aí ele também nos dá uma mãe, né? A mãe da humanidade. Então, assim, quando eu falo do pilar religioso, é saber que, nesse sentido, nós temos um pai e uma mãe divinos também. Somos todos filhos de Deus, somos todos olhados por Maria também, e muitas vezes os desígnios de Deus parecem controversos, são difíceis. Eu já experimentei, eu tenho os meus pais vivos, eles foram casados durante 38 anos, se separaram, e a vida vai tomando rumos que você não imagina, né? Mas você tem sempre a chance de recomeçar. E recomeçar na existência atual e recomeçar em outras existências, né? E Deus nos dá a oportunidade de aprendermos e amadurecermos quantas vezes forem necessárias. Eu penso que olhar para as relações familiares dessa forma, tentando, porque vai ter vezes que a gente não vai. Eu posso estar falando isso aqui com você e estar com um problema. Felizmente, nesse momento eu não estou. Mas eu poderia tranquilamente estar caindo no pau com a minha irmã, não. Agora eu tenho uma live aqui, eu vou falar de família. Porque a gente não é uma coisa em um momento isolado, né? A gente é um todo, eu penso isso. Perfeito, Maria, perfeito. Tanta coisa que você falou aqui interessante, fiz várias anotações, mas antes de qualquer coisa, eu quero dar referência aqui do vídeo que a Maria está falando, que ela fala toda hora, o Nelson falou no vídeo, o Nelson falou no vídeo. Para quem quer assistir esse vídeo, é o capítulo 4, me corrija aqui, Maria, capítulo 4, né? Que se chama Os Filhos. Foi no estudo do livro Constelação Familiar. Então, para quem quer assistir esse vídeo, vai lá no meu canal no YouTube, nt.Nelson Tavares, tem uma playlist que se chama Constelação Familiar, o estudo desse livro, é o vídeo do capítulo 4, que se chama Os Filhos, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar aqui, que é super interessante, que a Maria traz bastante, e algumas pessoas têm um pouco de resistência para isso, mas eu vou dar a minha opinião pessoal, que é o seguinte: a Maria cita bastante o Novo Testamento e também o Antigo Testamento, a Bíblia. E muita gente fica assim, não, Nelson, porque tem que ser só o Pentateuco, o Evangelho segundo o Espiritismo. É claro, é nisso que a gente vai se basear sempre aqui na doutrina espírita. Mas eu acho, na minha opinião pessoal, muito relevante conhecimento. Conhecimento até para trazer a base comparativa. Então, não acho problema nenhum a gente trazer conhecimentos diversos, não só da Bíblia, a gente pode trazer da Torá, para quem tem conhecimento, a gente pode trazer de outros segmentos, a gente pode trazer de outras religiões também, até esse conhecimento para a gente debater de frente sob a luz do Espiritismo e ver o que faz sentido ou não para a nossa vida. Então, acho isso muito interessante, como também a Maria trouxe aqui diversas linhas de psicologia, pensadores que agregam, e Joana de Ângeles faz isso com maestria. Joana de Ângeles até fala muito, quando você falou sobre máscaras, Maria, eu lembrei muito de Jung, porque Joana cita muito Jung, tá? Com o conceito de persona e as máscaras. Então, o que Joana de Ângeles faz na obra psicológica dela é exatamente isso. Ela vai pensando ali alguns pensadores, alguns psicólogos com as suas linhas, e ela traz a interpretação dela, claro, sobre a ótica da doutrina, sempre com alicerce do psicoterapeuta por excelência, o maior terapeuta de sempre, que é o Mestre Jesus. Então, ela sempre traz todos os conflitos, quaisquer que sejam, que nós possamos imaginar, ela aborda nas obras dela, e ela dá o fechamento, a cura, o tratamento, a terapia, como é que a gente queira chamar, com o amor do Cristo, o amor-terapia, a terapia de Jesus. Então, isso é muito interessante também, porque eu acho que agrega, por que não? Né? Por que não a gente conhecer novas linhas? Eu sempre acredito que é o seguinte, como a Maria falou, tem a linha tal, que o pessoal tem uma resistência, que funciona para um, que não funciona para outros, uns gostam, outros não gostam, e está tudo bem, pessoal. O importante é que funcione.
Se funciona para você, se te faz bem, como a própria religião em si, se responde aos teus anseios, se te ajuda, se te auxilia na tua caminhada, eu particularmente enxergo dessa forma. Há terapeutas diversas, há diversas linhas, o importante é agregar, ajudar, auxiliar cada um na sua caminhada. Muito bem. Dito isso, vamos lá. Tem tanta coisa aqui que eu anotei, Maria. Deixa eu ver para onde é que eu vou começar aqui. Importância da família para essa encarnação, que é o tema que a gente está falando de relações familiares. Tem uma frase da Joana que ela diz o seguinte, que eu gosto muito. Família, o compromisso dignificador, não ringue de luta, tá? Não ringue de luta. Porque o que acontece demais, pessoal, e com certeza vai ter gente aí que está nos escutando que vai se identificar. O pau quebra, o couro come. E come mesmo. Por quê? Porque nos falta benevolência, nos falta amor, nos falta entendimento. E a doutrina espírita aprofunda esse entendimento exatamente nos laços reencarnatórios. O que isso quer dizer? Tem história aí. Tem história aí. Muitos de nós, e natural, falamos assim, a minha família de verdade são os meus amigos. Por quê? Porque são aqueles que eu escolhi. Claro, os nossos amigos são aqueles espíritos afins, aqueles que pensam, que vibram como nós, de alguma forma. Mas olha só, e na família? A família tem muito arranca-rabo, tem muita gente que não tem nada a ver comigo. Que é aquela sensação que, desde criança, muitas vezes fala assim, eu devo ter sido achado na lata de lixo. Com certeza, porque eu não tenho nada a ver com a minha mãe, não tenho nada a ver com o meu pai, não tenho nada a ver com essa família aqui. No atrito, brigando. Mas a importância, a beleza do cenário é nós entendermos que o processo é de amor. E se nós estamos numa família com arranca-rabo, com briga, com distâncias de afinidade, sejam elas quais forem, mesmo de personalidade, estrutura, percebemos na nossa família, em famílias diversas. Às vezes, e chamar o patinho feio, poxa, mas de onde é que surgiu esse fulano que está aí? Tudo isso tem história. E não é pouca história, não. Tem muita história, tá? Resumindo, vou resumir para vocês aqui. Sabe aquele camarada que você brigou nessa encarnação? Esquece a encarnação passada, tá? Um fulano aí, qualquer, ou a fulana qualquer. Que você brigou, mas aquela briga de ódio, de morte, aquela briga mesmo, se falar o nome já sobe o sangue na cabeça e você não atura ela e ela não te atura e vice-versa. Olha só. Vou adiantar para vocês, tá? Previsão mediúnica, anota aí, olha, anota aí. Se não resolver o sentimento no amor hoje, muito provavelmente, na próxima encarnação, família, tá? Mamãe, filhinho, papai, filhinho, irmãozinho. Para quê? Para aprender a amar. Se não aprender agora, aprende depois. A caminhada é no amor, seja hoje, seja depois. Então, com essa consciência, te esforça, reconcilia-te com o teu adversário enquanto é tempo. A oportunidade está aí. Não precisa ser fechamento total e morrer de amores, mas a mesma vinculação do amor e do ódio vincula com a mesma intensidade, tá? O que eu quero dizer? Você pode, por exemplo, ter uma ligação muito forte com a tua mãe de amor e você ama ela, uma coisa assim que não dá para descrever, tá? Sempre foi, a vida inteira. E você também tem a outra polaridade, esse fulaninho, essa fulaninha que você odeia com toda a força, com toda a raiva, com todo o rancor, com todo o ódio. A ligação é tão forte quanto. Provavelmente, na próxima encarnação, vai estar os dois juntinhos aí, tá? E por isso que a gente percebe que essa é a grande graça do planejamento reencarnatório. Para quem tem olhos de ver, nós vamos perceber a constituição familiar, essa pleiade familiar, a constelação num todo, onde temos membros da família que nos damos muito bem e temos aqueles que, meu Deus do céu, como é que pode ter encarnado aqui com um fulaninho, com a fulaninha dessa? Para quê? Para dar o equilíbrio, para a gente aos poucos ir harmonizando e aprendendo a amar nessa caminhada. A história do planejamento reencarnatório tem vários pontos, e a Teresa abordou isso aqui, tem vários pontos aqui
chaves, digamos assim, pontos fixos, fortes, deles são, número 1, herança espiritual. O que é herança espiritual, Nelson? Herança espiritual é a colheita. Colheita de quê? Colheita do que você está plantando agora. Essa é a herança espiritual. A gente vai embora e fala assim, mas o fulano, ele é tão bom e não aconteceu nada na vida dele. Na frente ele vai colher. Mas o fulano é ruim que dá dó, como é que pode? Quando não acontece nada com ele. Na próxima encarnação é herança espiritual. Nós estamos herança após herança, encarnação após encarnação, recolhendo o nosso construto das encarnações pregressas. Muitas vezes a gente acolhe hoje, mas muitas vezes a gente colhe na próxima encarnação. Então, temos aqui no planejamento reencarnatório, número 1, eu gosto de classificar em 3, tem muito mais, tá? Mas as 3 mais importantes, penso eu, herança espiritual. Número 2, a gente tem aqui o meio, que vai proporcionar mais facilidade ou mais dificuldade, mas isso faz parte exatamente daquilo que nós necessitamos. O que eu quero dizer? Vamos para os opostos aqui? A gente pode, por exemplo, encarnar numa família rica da Suíça, ok? Com uma qualidade de vida num país, naquele meio, com acesso a estudo, a recursos financeiros, muito bem estruturado, ou a gente pode encarnar no Lesoto, onde tem uma média de vida de 40 anos de idade. Que falta, escasseia todo tipo de recurso. Ah, Nelson, então isso é a bênção ou a desgraça? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que nós necessitamos vivenciar. O que quer dizer? Quer dizer que numa encarnação eu posso nascer numa família, num meio altamente provido de recursos, e na próxima eu precise de uma outra experiência e vai encarnar no Lesoto. Ponto. Não é benesse ou castigo de alguém, que a gente interpreta muito ainda sob a ótica material, que quem nasceu num país rico está bem de vida, esse é o patrão, e o outro é um desgraçado, deve ter pecado muito na encarnação passada, fez muito ruim para estar lá no Lesoto vivendo isso. Não é por aí não, tá, pessoal? Vamos com calma, vamos entender. Então tem o meio, temos a herança espiritual, e número 3, a família. A família, o meio familiar. E aí a gente tem toda essa estrutura genética, o corpo físico, que também a gente pode englobar no aspecto familiar, que não é à toa, não é por acaso as predisposições de saúde ou a falta dela, mas principalmente esse aspecto que a gente está falando aqui, são de relações familiares, que são esses comprometimentos, muitas vezes, desses espíritos afins e não tão afins assim. E principalmente dos não tão afins assim, por quê? Porque nós não somos flor que se cheire ainda. Dá para dar uma melhorada no aroma da florzinha aqui. Como? Buscando aprender, buscando ser mais tolerante, ser mais paciente. Nessa perspectiva, nessa leitura que a Maria fez agora, do honrar. O honrar não é baixar a cabeça e dizer e aceitar tudo. Mas olha só, dá para ter um olhar amoroso, a gente não precisa concordar com os nossos pais. Às vezes, a gente olha para a nossa criação dos nossos pais e fala assim, cara, eu quero fazer exatamente o oposto, porque eu não concordo com nada. Tá tudo bem. Isso é a nossa interpretação pessoal, nosso livre-arbítrio. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa respeitar eles, amar eles, entender que eles deram o melhor para nós. Ah, mas poderia ser diferente. Ok, mas é a condição deles. Nós somos espíritos únicos, indivíduos, com a nossa interpretação, com a nossa caminhada. Então, o que faz sentido para mim, talvez não faz sentido nenhum para papai e para mamãe. E eles te ensinaram dessa forma, e você não concorda. E está tudo bem também. Está tudo bem. A gente pode se libertar, digamos assim, e ir construindo aquilo que nós acreditamos, do que é o certo e o que é errado, e assim a gente vai caminhando, mas principalmente entendendo que existe o papel dos pais e existe o papel do filho também. E uma coisa eu garanto para vocês, talvez vocês não sejam pais, como eu não sou pai, e a Maria também não é mãe. Mas olha só, filho eu sou e a Maria é também. Todos nós somos filhos. A gente nasceu de alguém. Então vamos entender qual é o papel do filho com os pais. E para quem é pai, para quem é mãe, vamos entender o papel do pai e o papel da mãe. Joana de Ângeles
Mais uma vez, recomendo o livro Constelação Familiar. Tem capítulo só falando sobre o pai e só falando sobre a mãe e sobre esse papel, a importância do papel dos pais. Bem específico, bem designado, Você me bem... permite, Nelson? Claro, Eu até coloquei, sublinhei essa parte, ela coloca. Amar desse modo, respeitando os filhos, mesmo quando aparentemente não mereçam. É impositivo da lei divina no processo da evolução do espírito, que os filhos não podem desconsiderar. Devem os filhos ter em mente, quando descendentes de genitores negligentes ou inescrupulosos, que eles são mais enfermos do que maus. Mas não era essa parte que eu queria, não. Eu queria uma que ela fala que é impositivo dos pais. Achei. Assim, o decálogo mosaico aborda o mandamento no qual a lei divina impõe o amor e o respeito ao pai e à mãe. No entanto, é do soberano código o impositivo de que os pais devem esforçar-se por merecer o respeito e o amor da prole através da sua conduta em relação a ela, que foi o que você acabou de falar, né? Perfeito. E o que acontece muito, Maria, vou compartilhar aqui um fato que se repete demais, é o seguinte, é o efeito comparativo. Qual é o efeito comparativo? Mas os meus pais, Nelson, fizeram assim, assado, e os pais do fulano fizeram de outra maneira, bem melhor. E aí, o que acontece? A gente normalmente traz essa comparação, que o bom está lá fora, enxergando que os outros fizeram melhor, os outros pais são melhores, e a gente se coloca no papel de vítima, e acredita que nós somos a última laranja da feira e que sobrou, e a gente não foi amado. Isso tudo transforma numa espiral negativa, numa bola de neve. Agora, o interessante é o seguinte, vamos lá. Normalmente a gente compara com aquelas famílias que deram mais estrutura, deram mais amor, e realmente dão. Agora, será que a gente compara também ao inverso? Com aqueles que não têm nem família, ou que tem uma família que bate, que espanca, que viola, que maltrata? Porque normalmente a gente tem um foco muito na família lá boa, e quando a gente está focando lá, a gente passa a reclamar. Agora, se a gente olhar para um outro lado, que isso a gente não tem muito costume de fazer, e perceber quantas famílias totalmente desestruturadas que existem aí, provavelmente a gente vai dar valor e agradecer aquilo que a gente tem. Por que eu quero trazer isso? Para entender que é sempre os dois lados da moeda. Então, vamos ter maleabilidade. A ideia não é nem ter comparação, tá? Entender a nossa família do jeito que ela é, como a Maria falou, aquilo que eles podem dar. Tá quem de ser bom, mas é aquilo que eles podem dar. Aceita que dói menos. Não é por um acaso que o teu pai é teu pai, nem por um acaso que a tua mãe é tua mãe. Mesmo que você não tenha pai, mesmo que você não tenha mãe. Ok? Vamos lá, quero trazer um trechinho agora aqui da Joana, que eu separei para ler para vocês. Está no livro O Despertar do Espírito. E Joana nos diz o seguinte, que eu gostei muito, quero compartilhar. A família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. Porquanto, no mesmo clã, os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores que tipificam. Atenção à história do laboratório de vivências. A família é um laboratório, e dizendo que é o que nós mais necessitamos enquanto ser humano para evoluir. Ou seja, exatamente nesses atritos que acontecem no ambiente familiar, não por um acaso de espíritos afins e menos afins. Continuando, Joana Diante nos diz. A família é o grupo social onde o espírito se aprimora, aprofundando a sensibilidade do amor, lapidando as arestas das imperfeições, depurando-se das sujidades morais, limando as infrutuosidades dos sentimentos e condutas, que merece carinho, mas constitui campo de desenvolvimento e de conquistas, nunca prisão ou fronteiras delimitadora
impeditiva dos grandes saltos na direção do triunfo sobre si. Dá para ler isso aqui e interpretar de diversas formas, pessoal, mas olha só, o principal é o seguinte: vamos dar mais atenção àquilo que é necessário para a nossa evolução. O que é necessário? Aprender a amar. Como? Em casa. Temos uma frase aqui na doutrina espírita que se repete demais, que é o seguinte: fora da caridade não há salvação. E o pessoal entende fora da caridade lá fora de casa, tá? Até como um processo de fuga. Porque eu vou lá na quentinha, vou ajudar no centro, vou ajudar no trabalho caritativo no terceiro setor, no movimento fora de casa. E esquece lá em casa que muitas vezes essa caridade tem que ser feita no próprio lar. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, em casa também, tá, pessoal? Lembra? Em casa, perdão das ofensas, em casa. É a explicação aqui que o Livro dos Espíritos nos traz sobre caridade. Quem é que precisa de caridade? Não é o outro, sou eu, é você, é a Maria. Nós precisamos aprender a amar, aprender a fazer caridade. Então, não esqueçamos, pelo contrário, vamos priorizar essa família que não está aí por acaso. Principalmente, se você tem um atrito com alguém, eu recomendo, te aproxima desse alguém dentro do possível, não estou falando que é fácil, que se fosse fácil, não ia haver essa resistência, mas cuidado, porque é muito fácil, para quem já tem essa predisposição de atrito de encarnações passadas, romper laços, e quantas famílias a gente vê, ou mesmo na nossa, que fulano não fala com fulana porque o copo de água não está no lugar certo, que a garrafa de água devia estar na geladeira. É um motivo suficiente para nunca mais se falar, virar a cara, e não é meu pai, não é minha mãe, eu odeio, não é meu irmão. Por muito pouco ou quase nada. Claro que às vezes há motivos mais sérios, que há um rompimento. Mas a ideia não é romper, é unir. Então tenhamos atenção, principalmente para a nossa família. Porque quem está ali, não está ali por um acaso. Ok? Faz parte do planejamento reencarnatório. Muitos de nós acreditamos que, não, foi lá, a ligação aconteceu no carnaval, né? Uma noite de verão no carnaval, aí aconteceu ali, embolou e pimba, nasceu um filho, nasceu um espírito ali perdido. Olha só, primeiro existe a ligação espiritual, depois a ligação corporal. O nosso tempo, o nosso relógio é diferente do espiritual, tá? Quando nós pensamos que no abadá do carnaval de 2025 já tem aproximação espiritual, talvez, para a fecundação e esse espírito se conectar a você, não por um acaso. Estou dando um exemplo aqui, não estou dizendo que é assim, tá, pessoal? Mas só para a gente entender que a ordem não é daqui para lá, é de lá para cá. Planejamento reencarnatório, como o nome diz, planejamento. Planejamento. Por mais que nós não participemos do planejamento reencarnatório, e muitas vezes não participamos, suas encarnações compulsórias, ou porque a gente não tem a menor condição de escolher nada, consciência, o nosso estágio de achar o que é o melhor ou o pior está tão deturpado, mas temos um mentor, temos a espiritualidade de luz, que vai sempre preparar aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução. Então, o meio e a família, e claro, a herança genética, são esses aspectos que vão ser cruciais, determinantes, quase que o esqueleto, a base, a estrutura para essa nossa encarnação. Então, analisa a tua vida com essa ótica. Entenda o porquê que você nasceu onde você nasceu. Será que caiu da cegonha? Na família onde eu nasci? As questões que acontecem na minha vida como base, independente do teu livre-arbítrio, da tua escolha. Depois você vai guiar como você quiser. Olha só, agora eu estou aqui com a Maria. Estou aqui com a Maria, mas eu podia estar dormindo, podia estar bebendo, eu podia estar vendo o jogo de futebol, eu podia estar fazendo o que eu quiser. E ela também. Mas a gente escolheu estar aqui. Isso não tem nada a ver com planejamento reencarnatório. Isso são opções, são escolhas da nossa vida. Então vamos tomar cuidado também para não colocar tudo acontece, calma. Não, nenhuma folha cai, ok? Sem o consentimento do pai.
Mas essa coisa, mistificação, de que tudo está planejado, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos, porque da mesma forma, vou sempre dar um exemplo muito raso, olha só, eu vou no mercado aqui com 3 euros, eu posso comprar um sanduíche e dar para alguém que está precisando, está com fome, ou posso comprar uma faca e esfaquear o primeiro que está na minha frente. E aí? Como é que está o livre-arbítrio aí, a escolha? Já está planejado? Calma, tá? Eu sempre gosto de falar, né? Pode, por favor, por favor. Que a inteligência divina, ela não fere o nosso livre-arbítrio. Ela não nos tira da cegueira que muitas vezes nós queremos estar. E você usou a palavra certa, mistificação. A gente achar que está tudo pré-determinado. A doutrina não é uma doutrina fatalista. É sempre a única fatalidade que a gente sabe que tem é a morte e a reencarnação. É isso, ponto. De resto, ainda que haja um planejamento, o espírito vai fazendo as suas escolhas, vai sendo atraído, como você muito bem colocou, vai vibrando para um lado ou para o outro. Isso tudo depende do livre-arbítrio. E muitas das vezes, a nossa escolha, em consenso com o plano espiritual, vai também modificando esse planejamento. Então, assim, essas são questões que não são cruciais. E quando você falou, eu sempre falo da importância, se ater ao Pentateuco não é suficiente. O próprio Kardec fala para a gente. O Severino Celestino, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Nós, os espíritas, não temos desculpa porque viemos já quando estava pronta a Torá, a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é o único livro que nos irmana a todos os cristãos. Todos que nos colocamos, né, e nos dizemos cristãos. O Rossandro Klinge outro dia perguntaram para você qual é o melhor livro do mundo? A Bíblia. Eu não preciso ser espírita, eu não preciso. Eu ler o Pentateuco não é suficiente para eu me dizer espírita. Eu posso dizer que estou no espiritismo e o espiritismo não estar em mim. O que vai dizer eu ser ou não um bom espírita é se eu vou ser ou não um bom cristão. E o bem é o bem em qualquer caminho, não é necessário ser espírita. Então, tudo que encerra a moral, muitos nem conhecem o Cristo, mas seguem a sua moral. Entendeu? Então, assim, eu penso que não é título, é questão. Jesus não era só um movimento religioso, como o Chico, como Irmã Dulce, né? Você falou aí uma coisa que me lembrou uma frase da Madre Teresa: quer promover a paz no mundo, vá para casa e ame a sua família. Então, assim, os mensageiros foram vários, em diversas religiões, né? Então, assim, eu penso que, e acho que nisso a gente concorda, que você está trazendo a importância, até porque para que haja um diálogo interreligioso, a gente tem que ouvir e escutar de todos os lados. Né? Não é à toa que esse Papa aí se chama Francisco, eu penso isso. Maria, o papo está muito bom, o papo como passa rápido, já vai dar aqui o nosso horário. Vou passar a palavra para você, se tem uma consideração final, e faz a oração para a gente, pode ser? Para terminar? Nelson, só agradecer a todos que estão em casa, e agora eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos, né? Os olhos materiais, e abrirmos os olhos da alma para podermos agradecer a bênção de estarmos aqui vivos, estarmos aqui falando de Jesus, tentando aprender um pouco das suas palavras, do seu caminho. Pedir que Ele nos dê força, derrame sobre nós a sua misericórdia para nos mantermos firmes no compromisso que fizemos enquanto família, enquanto espíritos, para que possamos, Senhor, nessa oficina que é a família, ter sempre paciência, benevolência, boa vontade,
olhar, Senhor, para os outros, para aqueles seres que nos reunimos com amor, com paz e com fé, Senhor, para que tenhamos, Senhor, sempre a certeza de que Tu olhas por nós, bem como a Tua Mãe. Pedimos assim para os irmãos que estão em necessidade, que se encontram no leito dos hospitais, que são desprovidos de uma família, de um lar, de saúde, Senhor, e que sejamos sempre instrumentos da Tua vontade, que sejamos sempre, Senhor, criaturas rumo à evolução. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Maria, obrigado mais uma vez pela participação. É um prazer ter você aqui conosco. E, pessoal, se tiver alguma questão, como a Maria falou, manda para a gente, tá? Se a gente souber responder, a gente responde depois. Uma alegria ter todos vocês aqui conosco. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.